Olá! Está começando mais um Papo Musical. Eu sou Fabinho Monteiro e vamos falar hoje sobre um gênero musical que moldou a nossa música através dos séculos. Vamos falar sobre a música católica. Para isso, convidamos Bruno Maia e Tiago Marques. Então sejam bem-vindos, meus amigos, nosso programa Papo Musical. Muito obrigado, Fabinho. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite desde já. Agradeço aí a chance de poder falar sobre isso, né? Lembrar de mim. Inclusive, eu estava me lembrando que assim, a primeira pessoa que eu lembrei também, por você me fazer o convite, foi Bruno, porque acredito que ele tenha, devido à nossa trajetória, ele tem um suporte que nos ajuda a isso, esse bate-papo. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Tiago, também por ter lembrado de mim, ter convidado. É sempre um prazer falar da música católica, porque eu me sinto vocacionado na música católica, né? Eu acho que os dons que Deus me deu foram para servir na igreja, então eu acho que estou aqui mais uma vez para fazer a vontade dele, falando o que é a música católica, o que ela fez na minha vida e a importância dela para mim e para a igreja como um todo. Que bom. Importância para você, para vocês, né, para todos nós, porque além do individualismo, tem a questão do conjunto do que essa música católica representa e representou até hoje, né? Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essa importância do início que a gente tinha, né? O canto gregoriano, o canto chão, e aí esse modo litúrgico foi forjando nossa música até hoje. Sim. Às vezes as pessoas de casa não sabem, né? Uma informação. Quando a gente vê o pentagrama musical, a pauta, né? As partituras, tudo isso começou dentro, né? dos templos, e a Igreja Católica foi fundamental para que a nossa música se desenvolvesse, né? O que vocês acham sobre esse desenvolvimento? Vamos começar um pouco daí até os dias atuais. Como está a música católica agora? Inclusive, eu me lembrei que você estava falando aí da questão do pentagrama, né? Eu me lembrei assim da influência que a Igreja Católica tem, óbvio, na sociedade, mas assim, na música. O termo a capela também sai de lá, né? O cantar a capela, porque Isso. os monges cantavam sem instrumentos musicais, essa questão do canto gregoriano também, mas vem de daí, né? A influência de se cantar sem instrumentos, né? Melodias simples. E acho que a gente poderia começar, Bruno, a falar sobre o canto gregoriano em si, mas a gente puxar sobre o que é que a liturgia nos fala sobre a música em si, o que é que ela nos leva a fazer. De forma geral, a gente pode falar da música como algo pertinente na história de toda a humanidade, vamos bem dizer assim, né? Desde os instrumentos, né? E para a igreja também, né? Você vê assim os salmos são melodias cantadas, né, pelo rei Davi. E existem alguns salmos que foram rezados, cantados, inclusive alguns teólogos falam que Jesus cantou alguns salmos em alguns momentos da sua vida ali. Então, para a igreja, a música ela tem um papel fundamental no contexto da oração, de levar o povo a rezar. E, de alguma maneira, como o Santo Agostinho falava, quem canta reza duas vezes, né? Isso então, mesmo. ele abre o coração para a graça de Deus. Então, assim, o canto para a igreja, ela sempre teve um destaque, né? Então, se a gente for lá, voltar um pouco para essa parte mais medieval, onde a igreja primitiva surgiu, lá já nos primeiros séculos, a música já fazia parte da ação litúrgica, né? Aí, claro, veio o canto gregoriano, né? Surgiu, que ele é o canto oficial da igreja, né? Ele ainda é hoje dito como canto gregoriano, o canto oficial da igreja, a melodia gregoriana, que a gente fala, o canto gregoriano é um estilo musical, né? E ele foi escolhido devido porque ele tem uma característica um pouco sacra, vamos bem dizer assim. Então, vamos fazer algo que seja exclusivo para a igreja, né? Porque quando você escuta, por exemplo, o gênero o forró, o rock, ele está mais atrelado vamos dizer assim, a música secular, de uma forma geral. Mas quem é que grava um canto gregoriano hoje? Hoje em dia, realmente. A não ser a igreja. Então, o canto gregoriano ele vem como algo muito exclusivo da igreja. Sim. Então, é por isso que a gente diz que ele é o canto solene da igreja, né? Claro, pela beleza, né? Quando a gente escuta o canto gregoriano, a ação que aquela melodia das vozes traz no nosso cérebro, ela nos envolve. Então, claro que tem esse lado do solene do canto gregoriano em si, né? Mas tem esse lado emocional, né? Quando você escuta aquele canto bem cantado, como toda música que é bem cantada, ela envolve
essa com a gente. conexão com o espiritual, né, com o Exatamente. divino, né? Isso mesmo. Então, E nas origens, assim, que a gente está falando sobre isso agora, até a escala maior que a gente, né, toca, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, para você fazer essas escalas e também sustenidos, bemóis, tudo veio aí a partir no caso, canto gregoriano, né, dos modos litúrgicos. Quando eles foram fazendo as escalas, tinha uma hora que eles tinham que colocar, por exemplo, um backquadro. É uma figura musical, explicando para quem é de casa. E aí tinha uma hora que ficava um intervalo de quarta aumentada, que dentro, né, da igreja ele chamava que era o El Diablo em música, o diabo na música, porque era uma coisa meio som estridente, estranho, né? um som estranho Um som na estranho. época, né? Aí eles tiveram que desenvolver outras notações e aí é o que a gente tem até hoje, né? Quando eu dou as aulas, né, na escola de música, eu vou falando sobre isso também pra gente, mas não vamos falar, se adentrar muito nisso, né? Inclusive, Fabinho, eu estava me lembrando aqui que você falando sobre essa questão da influência, o próprio Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sai de uma oração da igreja, né? Pronto. De um santo, eu não vou lembrar do Isso, santo agora, mas é sai de São uma João oração. Batista. Perfeito. É porque Uma a oração oração que sai- é de São João Batista, né? Tem as primeiras iniciais, Isso, que são nas isso. orações. Só não é o Dó, porque era ut, Isso. ut, né, em latim. Só que não ficava bem você cantar ut, ré, mi, fá. Aí um maestro chamado Doni, italiano, que não é besta nem nada, o nome dele Doni, ele pegou o Dó do Doni e colocou no já início. Então botou ficou a Dó, Ré, Mi. digital dele lá. E o Si também veio depois, mas enfim, foi do hino a São João Batista. A minha visão sobre o canto sacro também, né, até concordando com o que o Bruno está falando, tem a ver com a prática judaica antiga, né? Muito prática judaica em cantar alguns salmos, inclusive, que eles chamam de Halel, e recitar salmos. Inclusive, sai daí a questão do texto, do Santo Terço, né? Recitavam-se salmos, né, ou frações de salmos, com as continhas, e depois foram mudando para as Ave Marias e Pai Nosso e tal. Então, a igreja também tem essa influência. E quando você falou sobre que alguns estudiosos acreditam que Jesus cantou um hino ao sair da última ceia, né, e para o Monte das Oliveiras. Eu fico imaginando, né, assim, já a angústia que passava no coração de Jesus, porque ali é dita como angústia suprema, o suor se transformou em sangue daqui a pouco, né, porque tamanha angústia ali. E ele entoava salmos, cantava, com melodias simples, mas cantava. A emoção que ele deveria estar sentindo aflorar por cantar. E é só fazer um teste, né? Que às vezes a gente escuta algumas pessoas marginalizando a questão do chorar ao cantar, né? E assim, a música, ela traz essa possibilidade de você se encontrar com talvez o secreto, mas assim, o eterno. E essa experiência de Jesus, para mim, ela configura isso. A gente pode fazer isso, a gente pode ter essa experiência. Eu sei que a vida não é só essa de chorar, né, nem de cantar, mas se permita sentir, porque o canto causa isso. Quando você se entrega ao canto, o canto causa isso. Então, a partir disso, o canto gregoriano sendo uma oração genuína, simples, né, esse é o contexto, com melodias simples, mas que, como eu estava dizendo, cada região vai agregando o seu contexto cultural e vai criando outras melodias. E ao final das contas a gente chega talvez numa necessidade do povão, da grande galera, da grande massa, em sentir-se mais próximo. E aí vem um concílio, né? Pra gente não aprofundar muito. Mas antes de falar sobre o concílio, Tá. já que você falou sobre o cantar, vocês podiam cantar uma música pra gente sentir um salmo, o que vocês quiserem. Fica à vontade. Salmo. Vamos nós, um salmo. Um salmo muito conhecido, tem aquele assim. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas vivas e puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Todo mundo. Tu és,
isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Às vezes até falta, né? Às vezes na vida da gente até falta. Mas o Salmo muitas vezes quer dizer que o que não pode faltar é Deus, e Ele nunca falta, né? O salmista quer dizer isso, na verdade. Pode faltar dinheiro, pode faltar alegria, pode faltar amigos, pessoas, mas não falta Deus na sua vida que vai dar certo. Isso, a ideia é essa, né? A mensagem é essa. Exatamente. Só para comentar essa informação aí também do que o Thiago está falando da questão do faltar, né? É a gente entender que mesmo que na falta, Deus também está presente. Sim. Né? Por isso que a gente fala, por isso nada na minha vida faltará, tu és o Senhor meu pastor, independente do momento da nossa vida, que a gente tá, Ele vai estar lá sempre nos guiando. E eu acho que a música, assim, no momento solene, por exemplo, da missa, ou de uma oração, por exemplo, ela realmente tem esse papel de conexão, né? Pelo menos comigo eu vejo isso. Essa música, ela tem esse papel. E às vezes até se eu estiver escutando alguma música, por exemplo, se tiver um instrumento desafinado, para mim aí essa conexão já vai quebrando. Mas é o ouvido de cada um, né? Tem gente que não percebe, mas vocês são músicos, vocês também são assim? Também, percebo na hora e talvez até lute comigo mesmo, porque assim, a história é você estar lá para você rezar, né? Para você se conectar. Mas de fato, às vezes uma voz desafinada. Para mim, eu tenho até uma crítica que é minha, mas às vezes até uma música que não tem uma melodia muito agradável, eu também me desconcentro. Estou entendendo. Sim, voltando agora um pouco sobre essa evolução da música, né, dentro da igreja, a gente vê, né, como a gente estava falando, do canto gregoriano em si. Então, assim, a igreja ela foi tomando, apesar andando séculos, né, então muitas coisas vão se mudando, né, como é até hoje, né, o tempo vai mudando, a sociedade, o pensamento das coisas vão se mudando. Então, tinha-se restrito o canto gregoriano dentro da igreja, como canto oficial, litúrgico, né, feito exclusivamente pelo clero ou pelos monges, de quem fazia parte. Pra você ter uma ideia, por exemplo, naquela época as mulheres não poderiam servir nos coros da igreja, né? Então, era somente os monges, né, ou padres, enfim, ainda bem que mudaram, né? Pois é. Graças a Deus. Porque, assim, quando a gente fala até de liturgia, né, o termo liturgia é justamente, um dos significados é o serviço do povo, é a ação do serviço do povo. Então, quando a gente restringia, a gente quebrava justamente o conceito do que é o serviço do povo. Aí foi justamente isso que veio o Concílio Vaticano II, né, que é justamente aquilo que o Thiago estava falando aqui, né, que foi um marco para a igreja, vamos dizer assim, em termos de liturgia. Né? A gente via, por exemplo, como eu falei, algo exclusivo para os homens, o canto gregoriano sendo o canto oficial da igreja, essas melodias exclusivamente em latins, né? Então, o que acontecia antes? As pessoas iam para a missa e elas praticamente, elas só contemplavam, né? Então elas não participavam. Por quê? O canto era em latim, né? Que é a língua oficial da igreja, lá na época, e tem um canto gregoriano. E também tem a questão que eu falei da exclusividade dos homens, né? Então as pessoas iam, praticamente elas contemplavam, né? Só rezavam e ficavam ouvindo. Mas agora já está todo mundo... A gente volta daqui a pouco, depois do bloco, a continuação. Então, tá muito boa a conversa, vai ter mais músicas, então fica aí que já a gente volta com o nosso papo musical. Cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo. Em Pauta, com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação, através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV.
Estamos de volta com o nosso papo musical, a conversa está muito boa, a música também, vamos tocar ainda mais agora nesse segundo bloco, né? E eu queria conversar com vocês aqui, nós tivemos assim um up, né, na música católica, a gente viu o padre Marcelo Rossi e outros padres que encorajaram e até tocaram muito há algumas décadas atrás e vem nesse movimento até hoje. O que é que vocês acham sobre esse movimento que desencadeou aí vários músicos, vários artistas pelo Brasil? O que eu posso dizer é que assim, eu me achei na igreja por conta disso, né? Por conta desse movimento, na verdade. É um movimento, inclusive, talvez que aproxima mais o povo, né? Então, eu acho que ele conseguiu traduzir o que a igreja disse sobre trazer a liturgia para o povo, né? Então, se essa é a ideia de trazer a liturgia mais próxima ao povo, acho que conseguiram, né? Padre Marcelo, teve também, até o próprio Padre Zezinho, que Padre Zezinho, né, muita sim, característica dele, mas conseguiu popularizar muito a música católica. Padre Fábio também mais recente, né? Então é um movimento que eu me encaixo, que eu consigo, inclusive, ver o que a gente estava falando sobre diferença de música católica em geral para uma música mais litúrgica, mais exclusiva para um momento da... Vamos ver essa diferença aí, a gente faça na prática. A música litúrgica, na verdade, ela está baseada em cima daquilo que está no missal romano. Existe um roteiro, né? Existe uma sequência lá, e aquilo, a música ela precisa estar encaixada sobre aquilo. Inclusive tem algumas partes da missa, da Santa Missa, que ela precisa ser seguida à risca. Então, por exemplo, a penitencial, existe um roteiro para aquilo. Santo, existe um roteiro para aquilo, né? Enfim, então ela está ligada especificamente para os momentos da Santa Missa. Seja o momento de acolhida, seja o momento de pedir perdão, seja o glória, seja o santo, enfim, até chegarmos à comunhão. Então a música litúrgica ela está mais voltada para esse ponto. Então, é tanto que existe um certo debate, um certo diálogo a respeito da licença poética que você deveria ter na música, mas ela muitas vezes restringe-se ao momento litúrgico. Quando aquilo ferir de alguma forma a liturgia, ela não é bem-vinda, né? E a música católica em geral, a que a gente canta em apresentações, em grupos de oração, em, enfim, shows e etc, né? Vamos ver a diferença, Vamos ver a diferença. Existe uma música que é do tempo... Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Essa é uma música mais litúrgica. Outra litúrgica. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, um clarão, tua glória, e por aí vai. Essa música litúrgica ela está mais encaixada com aquilo. Quer ver outra? Aquela mais... Ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Normalmente, piedade, né? Piedade, piedade de nós. Que traça o roteiro, o Senhor tem de piedade e Cristo tem de piedade, né? E as músicas que são divulgadas e pregadas em grupos de oração, em outros momentos de manifestações religiosas, é a música católica em geral. Tem uma que é conhecida que é assim, a gente estava cantando agora há pouco. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Que ficou também conhecida por conta de Padre Marcelo, né? E Belo, que deu uma estourada aí, um boom. Só para completar um pouco sobre essa questão da música litúrgica, como o Thiago bem falou aqui, a música litúrgica ela é específica para cantar-se na missa, né? De uma forma já para deixar bem claro, né, isso. E ela obedece aquilo que o Thiago falou, o rito do missal romano e o tempo litúrgico que a gente vive, né? Então são letras que acompanham, por exemplo, o Thiago cantou aqui, Cristo ressuscitou. E quando a gente lembra de ressuscitão, a gente lembra de quê? De Páscoa. Sim. Então existe o tempo da Páscoa dentro da igreja. Então toda a missa, inclusive a liturgia em si, de uma forma geral, ela vai celebrar a Páscoa, que é a ressurreição. E, lógico que a música tem que expressar isso, né? Então as músicas elas vão acompanhar o tempo, aquilo que se celebra, né? Aquilo que a gente está cantando, de uma forma geral, né? E bem cantado também, como ele falou, as músicas que a gente canta nos louvores, nas palestras, nos nossos encontros,
são as músicas católicas também que fazem parte, né? Então são essas duas vertentes, vamos bem dizer assim, dois ramos. E quais são outros expoentes que vocês podem dizer assim pra gente? Além dos que você já falou. Mulheres, por exemplo, na música católica. Eu gosto muito da voz de Adriana, né, de Celina Borges. Kelly Patrícia, para mim é uma referência, né? Acho que a musicalidade dela, a espiritualidade envolvida. Porque eu acredito que eu sou mais da linha de que a música, ela precisa... É a minha forma, por exemplo, de me comunicar com Deus. Tem hora que eu não a revolta, aquela situação que eu estou vivendo, eu não consigo rezar. Às vezes um Pai Nosso é mais difícil, uma Ave Maria é mais difícil. E às vezes eu já me deparei tendo a certeza que a música, ela me faz rezar, sempre. Então, eu acredito que isso possa ser e deveria ser expressado na música, né? Música em geral, não deveria ter essa diferença, né? Mas enfim. Então, para mim, a espiritualidade de Kelly Patrícia, ela me traz isso, essa conexão, né? Muito belíssima, muito bela aquela música de... Acho que é aqui. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu fora, A relação que Santo Agostinho tinha em dizer que Deus estava dentro dele. Ele procurava, seguravam-me longe de ti as coisas, né? Ou seja, as coisas seguravam ele e ele não conseguia enxergar que Deus estava dentro. Essa espiritualidade de saber que Deus é muito próximo a mim e usar a música para isso, para mim é perfeito, né? Então tem essa conexão além do que é litúrgico, além do que é técnico, além do que, entendeu? Essa parte mais... Quais são os seus expoentes, assim, as pessoas que você se inspira mais, que você gosta? Atualmente e enquanto você quiser. Dentro da Igreja Católica, né, as minhas principais hoje referências que eu tenho escutado muito, tá o Frei Gilson, né, que está muito em alta, né, tanto pela espiritualidade dele, pelas músicas que ele tem compondo, né. Tenho gostado muito também da Fraternidade São João Paulo II, que compôs uma música que também fez muito sucesso, que a gente pode até cantar ela aqui, que é Em Ré aí. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. O refrão, o meu coração. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pelas chuvas. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. Enfim. Até para provar para mim mesmo, né, essa tese de que música ela é a minha conexão, é a forma com que eu me comunico com Deus. Existem para mim expoentes, inclusive fora da música católica. Davi Sácer, por exemplo, o próprio Thales Roberto, para mim também é uma da música gospel, né? Da música gospel evangélica. Tem um cara chamado Jonathan Fonseca, muito boas as músicas dele. E, inclusive, músicas seculares, né? Que eu acredito que quando você... É como ler um livro, mais ou menos como ler um livro. Você lê vários livros e aquilo ajuda a sua mente a despertar para algumas coisas. Para mim, música também tem essa linha. Quanto mais você escuta, mais você vê arranjo, mais você vê a conexão da coisa e você aplica naquilo que você está. E sobre os grupos de oração e também Renovação Carismática, Shalom, esses grupos que chegaram, né? O que é que você toca essas músicas? O que é que você acha sobre isso? Eu participei da Renovação por muitos anos, né? E a Renovação é um movimento da Igreja Católica, né? Que é também pentecostal. E os movimentos que hoje a gente vê como Obra de Maria, Shalom,
que mais? Boa Nova, tudo saíram, né, da Renovação Chamamos Carismática. de comunidades novas, né? Chama-se Novas Inclusive Comunidades. tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de música, que quando chegou os movimentos da renovação, né? Ela chegou ali mais ou menos ali por volta do início da década de 90, né, aqui no Brasil. E quando chegou a renovação, começou a surgir os primeiros grupos de oração, a gente não tinha música católica para isso. É o que começou a entrar música protestante, ou seja, música gospel, né, dentro da música, porque para tocar, porque não tinha. Entendi. Então chegava lá, a essência do movimento da renovação é o Espírito Santo, né? Então assim, faltava composições muito sobre o Espírito Santo. Aí ficou como, vamos trazer Eu Navegarei, que é uma composição protestante, mas se enraizou dentro da igreja, por exemplo, quando a gente fala de música. E de uma forma geral, a renovação, ela explodiu de uma forma geral no Brasil, né, e no mundo. E com isso vieram muitos movimentos dentro da igreja, né, novas comunidades. E com isso, novas pessoas foram sendo atraídas, né, para compor. Né, e aí começou a surgir novas músicas, que são praticamente as músicas que a gente escuta hoje. São de pessoas que praticamente têm essa experiência dos movimentos pentecostais dentro da igreja. Né, são as pessoas que compõem essas grandes músicas. Falar né? em composição, você também é compositor, né? Me atrevo um pouco, assim. Você poder tocar só um trechinho de alguma... Tem que ser rápido, porque nós estamos com o tempo aqui muito corrido. Perfeito. Eu vou tocar uma música que eu compus, né? Ultimamente eu tenho sido muito chamado a compor música para missa. Sim. Porque é difícil compositores que queiram compor para cantar na missa, né? E eu fiz uma canção que justamente a gente usa para cantar no ofertório, né? Eu vou cantar pelo menos o refrão aqui, né? Pronto. Eu te dou meu coração, dai-me, ó Cristo, teu perdão, teu sacrifício de amor trouxe a minha esperança de salvação. Enfim. Bacana, parabéns. Viu? Ficou só um bonito. Um capo aqui meio estranho, mas deu certo. Eu não me Legal. atrevo a... Ainda não, né? Na verdade, acho que nunca. Eu não tenho esse dom, não. Eu acredito que seja dom e eu não... Não, eu acho que, claro que tem gente que tem essa aptidão, esse dom, mas também você com a capacidade que você tem, que eu já conheço, com certeza você faria. Eu identifico que eu consigo construir melodias. Melodias eu acho que... Já é um primeiro passo. Já é uma coisinha. Já é um primeiro passo, né? Então, é isso. Eu agradeço a vocês, viu? Tá participando aqui. Foi muito legal o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. Gostei demais. Obrigado, Fabinho. Obrigado, pessoal da UNTV, pelo convite. Esse projeto eu acho que é muito importante. Eu espero que chegue, né? De dúvidas, talvez algumas pessoas tenham dúvidas sobre essa diferença, né? A gente podia falar muita coisa aqui, mas o tempo, infelizmente, é curto, né, Fabinho? Tá bom. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito legal o nosso bate-papo e na próxima semana tem mais. Vamos encerrar com música? Vamos embora. Bora lá. Dê meu transpose. É a música? Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar.